Depois de muitos pedidos nos comentários sobre as minhas facas, como é que a tua faca é tão boa, o fio dela, como é que ela corta assim, como é que ela corta assado? Pessoal, me pediram então e eu vou aqui fazer o vídeo de como é que eu cuido e afio as minhas facas, tá? Então esse vídeo vai ser o primeiro, que eu vou fazer mais de um. Eu peguei uma faca minha, que estava no fundo de uma caixa, de aço carbono. Ela está bem, bem escura. O aço carbono com o tempo ele escurece, tá? Ela não é muito grossa, é uma faca simples, tá? Porém eu mandei fazer um pouco para mim, isso aqui são as últimas já. E essa aqui, gente, ela não está, ela não está cortando. Além do fio estar virado, que é uma coisa que a chaira... não esqueçam, chaira é para manter o fio. Chaira não afia a faca, o que afia a faca é a pedra. Então aqui eu tenho uma pedra de dois lados, tá? Um lado mais grosso e um lado mais fino. Eu gosto de usar esta pedra aqui, que ela tem no lado mais fino o número 320 e no lado mais grosso 120 a granulometria, de fácil encontrá-la em inúmeros lugares, principalmente lojas para açougue. Em primeiro lugar, gente, a faca estava atirada numa caixa, ela está escura. Eu não gosto de afiar a faca assim, eu gosto de afiar a faca bem limpinha. Então, aqui tem um pouquinho de água, tá? Um pouquinho de água, tá? Com sabonete líquido, sabão líquido, detergente, tá? Uma esponja, uma bucha normal e aqui uma palha de aço. A palha de aço vai fazer a diferença. Então, em primeiro lugar, bem simples, tá? Já começa a lavar para tirar os excessos mais largos e força um pouquinho, tá? Cuida para não se cortar, porque faca sem fio que a gente se corta, né? Então ela já deu uma diferença, já ficou mais brilhosa. Mas agora eu quero deixá-la mais limpa ainda, tá? Então nesse momento eu vou pegar a palha de aço. E aí, pessoal, ali em cima não vai dar, então eu vou calçar ela na mesa. E agora, calço o fio na mesa para poder fazer força, tá? Não vai estragar a mesa, não se preocupa. Faz força, tá? Para deixar ela top mesmo. Você pensa que é assim, pegar a faca e tá afiada? Não é assim, não. E as minhas facas, quem afia sou eu. Um segredinho ou um ditado, né? Faca não se empresta, tá, gente? Nem a pedra. Inventei de emprestar minha pedra, os caras fizeram uma barriga nela. Não era assim. Um lado mais brilhoso, o outro tá escuro ainda. E agora vamos fazer também no lado escuro. Ou seja, além de recuperar a faca, eu quero deixar ela barbeando. Recuperar na cor, recuperar na estética. Deixar ela barbeando mesmo, tá? Isso você pode fazer em casa. Por isso que eu falei que eu vou fazer vários vídeos sobre afiação de facas. Tá? Já deu uma boa melhorada. Agora deixa eu passar uma água nela para passar uma água, limpar a mesa e secar. E aí vem para cá, a pedra. Vamos falar bastante sobre isso aqui, tá? Bom, pessoal, para mostrar que essa faca não tá boa, vou pegar, parte do bico. Não tá cortando. Parte do meio. Não tá cortando. Parte aqui de trás. Tem nada cortando. Então agora vamos deixar ela no prumo, pronta para o uso. Tá? Então aqui nessa pedra, que eu tenho um lado grosso e o lado fino, eu vou usar primeiro o lado grosso. E sempre com suporte, né? Se não tem suporte aqui, faz um de madeira ou bota um tapetinho embaixo para a faca não andar. Porque quando eu vou fazer aqui, se a faca andar, ela pode te cortar, tá? Então é bem perigoso isso, tá? Vamos lá. Sempre tenta passar a faca na pedra, toda ela assim, Não só aqui, mas toda ela. Desse jeito e
desse jeito. Pedra também é muito importante estar sempre limpa. Por isso que ela tem que ser individual. Você usou, lavou. Como eu uso e lavo, ela sempre está úmida, tá? Então eu não uso ela molhada. Eu uso ela úmida que eu já usei e ela está úmida ao natural, tá? Então vamos lá, ó. E aqui eu começo a sentir a faca na pedra, antes de botar a mão nela. Por isso que a pedra tem que ficar firme, para ela não correr junto, tá? E agora, depois dessas passadas que eu não estou contando quantas são, eu venho para cá com o meu polegar e ó, e vejo se ela está boa. Aqui na frente ela está um pouco melhor. Aqui no meio e aqui atrás menos ainda. Mas ó, com o polegar, ó. Tá? Então aqui atrás também não tá boa. Então eu continuo. Continuo, ó. Tá? A pergunta de vocês no momento é qual? Tá, Bolinha, mas o que que tu sente aqui no polegar? É um pouquinho, não é tão fácil explicar, tá? Mas é como se fosse muito áspero e cortante. Quando eu jogo a faca para lá, meu polegar aqui, ó, tem que estar áspero para lá. E quando eu jogo a faca para cá, tem que estar áspero para cá. Aí ela está exatamente no prumo, que é difícil fazer isso, tá? Então eu continuo e tem que ficar bem cortante aqui, ó. Tá? Então por isso que a faca tem que ser, não precisa uma marca boa, a faca tem que ser um metal bom, tá? Nesse momento que eu venho para cá, como aqui atrás está ainda, não está como eu quero, então eu vou forçar um pouco aqui atrás, ó. Vou tirar meu macho aqui que vai virar. E tem que fazer força mesmo, tá? Mas corre toda a pedra para não gastar só num canto. Fiz um lado. Fiz o outro. E volto para cá. Melhorou muito. Ela não está parelha. Aqui na ponta ela está mais áspera. Aqui no meio menos. E aqui atrás menos ainda. Eu tenho que deixar toda a lâmina áspera do jeito que eu quero. Então, vou forçar um pouquinho no meio. Forçar um pouquinho aqui no fundo. Tá? E depois vou trazer ela toda de novo. Então vou forçar esses dois lugares antes de botar ela inteira na pedra, tá? Ó, no meio, só aqui, só essa parte aqui mais ou menos, ó. Agora o fundo. Tá bem áspera. Praticamente igual agora de fora a fora, de começo ao fim, de fim ao começo. Agora eu trago ela de novo, ó. E vai sempre medindo como é que ela tá a aspereza dela. Tá ficando 10 e tá toda parelha. Então agora sim, agora eu vou, ó. Uma pra lá e uma pra cá pra ajeitar ela certinha. Uma pra cá, uma pra lá. Uma pra cá, uma pra lá. Agora eu fui um pouquinho mais. Bom, pessoal, ela está bem áspera agora para os dois lados, tá? Praticamente exatamente como eu quero que ela fique, tá? Bom, deixa eu olhar minha costela, só um pouquinho, peraí. Tá ficando 10 essa costela, né, meus amigos? Eu não posso já queimar, né? Porque eu quero cortar com essa faca aqui aquela costela ali, ó, tá? Achando agora o ponto que eu queria, então agora eu vou virar a pedra. Agora eu quero o lado mais fininho, para terminar ela.
Sempre é bom afiar a faca assim num ambiente tranquilo, calmo, que tu tenha paz, né? Sem ninguém na volta, porque senão tu não consegue afiar uma faca, tá? E agora sim, ó. Agora eu vou trabalhar ela com mais, ou seja, eu vou ir mais devagar, menos força, tá? Vou só, ó, deslizando ela, mas também em toda a pedra, ó. Um lado. Outro lado. E aí, para deixar ela no prumo. Essa base aqui que eu me preparo aqui com as pernas também, gente, ó, é interessantíssimo, ó, para calçar a pedra e a faca junto, ó. Então, pedra aqui, eu me posiciono, tá? Isso também é muito importante, a altura da mesa, posição para afiar a faca, ó. Venho para cá, ó, e volto. Para deixar a faca lambendo. Na minha opinião, tá pronta. Pessoal, para alguns entenderem, tá? Eu falei um lado mais fino e um lado mais grosso. Na realidade, é um lado mais áspero e um lado mais liso da pedra. Praticamente todas as pedras são assim, tá? Tem pedra que é um lado só, pedra branca, pedra amarela, existem várias cores, tá? Eu uso a mais comum. Aqui a gente usa praticamente em açougue, né? Mas prende ela, tá? Então não esqueçam, ó, o exercício é esse aqui, ó. Foi. Tá? Vocês viram que é muito rápido afiar uma faca, tá? Na minha opinião tá boa. Agora, não esqueçam que eu falei sobre o momento do fio. Fio estar para a esquerda, fio estar para a direita, que é muito, muito importante, poucas pessoas prestam atenção nisso. Então eu vou pegar a faca, eu vou calçá-la na minha mão aqui, e vou vir com a outra, com o polegar, ó. Isso serve para canhoto ou destro, tanto faz, é só trocar as mãos. Mas, ó, e aqui eu vejo, ó, se ela está no prumo ou não. Se ela está bem no meinho ou não. Ela está pouquíssima coisa para minha direita, o fio dela. Quando eu faço para cá, ó, para a minha esquerda, não é tão áspero. Quando eu faço para a minha direita, ela é mais áspero. Então o fio está para lá. Aí que entra a tal de chaira. Chaira também sempre tem que ter uma boa chaira. Não adianta ter uma boa faca, tem que ter uma boa chaira. Existem várias marcas, tá? E aí você pega a faca e passa uma vez e passa outra. Só isso. E vem para a faca e faço assim, ele tá áspero para lá, tá? Desse lado aqui, ó. Então ele começa a entrar na chaira, gente, deste lado aqui, ó, tá? Então ele vai entrar na chaira, ó. Para terminar desse lado, que o fio estava virado para lá. Vamos ver se ficou bom. Ó. E agora? Vamos ver como é que ficou na folha? Hã? Lembram que ela não cortava nada antes, não cortou o papel? Olha aqui o que ela fez agora. É isso aí, pessoal, entendeu? Afiação de faca fácil e olha como ela ficou zerada, ficou novinha, tá? Então essa é uma das séries de afiação de faca, tá? Que eu peguei uma faca mais antiga, que estava tirada lá embaixo de uma caixa escura, e olha como é que ela ficou. Então é isso, pessoal. Gostaram desse vídeo? Esse é o primeiro de uma série de afiação. Vou afiar facas, facas comum, facas de açougue, facas grandes, facas pequenas, cutelo, machado. Vai ser uma série bem interessante, tá? Deixe seu comentário, comenta aí, porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes você vai ver cortes e assados e afiação de facas de um jeito que tu nunca viu. Não, para aí, mesa nova não, né? Porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes você vai ver cortes e assados e afiação de faca de um jeito que tu nunca viu. Um abraço do gaúcho e até o próximo.